Você sabia que os espíritos podem realmente te ajudar? Parece algo fora do comum, mas acredite, é uma verdade que poucos compreendem na prática. O que se pensa muitas vezes sobre o mundo espiritual está longe da realidade. Existe uma relação direta entre os espíritos e nossa vida cotidiana, e isso vai muito além de simples crenças ou superstições. Você já se perguntou se aquilo que você sente, pensa ou até mesmo os sonhos que tem poderiam ser influências espirituais? A verdade sobre essa ajuda vai te surpreender e, o melhor, ela pode ser aplicada de forma simples e prática na sua vida. Se você está pronto para descobrir como, então continue aqui, porque o que você vai aprender pode mudar sua visão sobre o espiritual de forma profunda e transformadora. A capacidade dos espíritos de auxiliar os humanos. Era uma vez um homem chamado Pedro. Ele vivia com muitas dificuldades, tanto no trabalho quanto em sua vida pessoal. Sentia que algo estava faltando, como se uma força invisível pudesse ajudar, mas ele não sabia como acessá-la. Uma noite, em um momento de reflexão, começou a se questionar: será que os espíritos podem de fato ajudar? Como? Quando? Ele então se lembrou de uma conversa que tivera com um amigo que estudava espiritualidade. O amigo lhe falou que os espíritos estão sempre prontos para ajudar, mas que essa ajuda não é algo que vem de forma direta ou forçada. Pedro passou a perceber que a ajuda espiritual não era uma presença física, mas uma energia sutil que o envolvia, por meio de ideias que surgiam em sua mente ou até mesmo mensagens através de sonhos. Ele começou a prestar atenção nessas intuições, que, com o tempo, o levaram a tomar decisões mais sábias em sua vida. Com o tempo, Pedro aprendeu a confiar mais nas orientações que surgiam inesperadamente. Uma vez, por exemplo, ele estava decidido a tomar uma decisão arriscada em seu trabalho, mas algo o fez hesitar. Uma sensação inexplicável o impediu de seguir em frente e ele se deu conta de que a sua hesitação não tinha sido fruto do acaso. Era a intuição, uma forma de comunicação dos espíritos. Ele começou a perceber que essa ajuda não era uma intervenção direta, mas uma força que trabalhava por meio das suas ideias, pensamentos e até sentimentos. O espírito que o acompanhava, talvez um mentor espiritual, estava presente em sua vida, mas de uma maneira discreta, respeitando seu livre-arbítrio, sem forçá-lo a nada, apenas guiando nas suas decisões. Pedro, então, entendeu que a verdadeira ajuda espiritual não depende de milagres, mas de uma conexão mais profunda com as energias invisíveis que nos cercam. Ele também percebeu que a ajuda dos espíritos era algo que ele poderia acessar constantemente, se tivesse a mente aberta e estivesse em sintonia com suas próprias emoções e pensamentos. Era como se a sabedoria das esferas espirituais estivesse à sua disposição o tempo todo, mas ele precisava ser receptivo e buscar por ela. A cada dia, Pedro se tornava mais consciente de que a ajuda espiritual estava sempre ali, esperando por sua atenção, pronta para ser percebida nas pequenas coisas do dia a dia. Quando ele se lembrava de que os espíritos estavam sempre ao seu lado, a sensação de insegurança diminuía. A confiança nas forças espirituais crescia, e ele passou a viver com mais serenidade, sabendo que, mesmo nas situações mais complicadas, a ajuda estava sempre ao seu alcance, na forma de intuições e orientações silenciosas. A condição de receber a ajuda espiritual. Joana sempre soubera que a vida tinha um propósito maior, algo além das dificuldades cotidianas. Mas, por mais que ela buscasse respostas, sentia que algo estava faltando. Ela até tentava se conectar com o plano espiritual, orando, meditando e refletindo sobre suas ações, mas parecia que as respostas não vinham como ela esperava. Um dia, sua avó, uma mulher sábia e de grande espiritualidade, lhe falou algo que ficou gravado em sua mente. Para receber a ajuda dos espíritos, é necessário cultivar a bondade e a moralidade dentro de si. Não adianta esperar respostas se seu coração não está em sintonia com o bem. Joana, curiosa e disposta a aprender, decidiu refletir sobre essas palavras. Ela percebeu que a ajuda espiritual não poderia vir para aqueles que estavam fechados ou tomados por atitudes negativas.
Para receber os benefícios do auxílio espiritual, era necessário estar em sintonia com os princípios da ética e da bondade. Joana então começou a ajustar seus pensamentos e ações. Ela começou a se tornar mais consciente de suas atitudes diárias, buscando agir com mais amor e respeito pelas pessoas ao seu redor. Em suas interações, buscava mais paciência e compreensão. Ela também começou a refletir sobre seus próprios erros, reconhecendo onde poderia melhorar. Nesse processo, Joana foi se sentindo mais leve. Por mais que as dificuldades continuassem a surgir, ela já não sentia a mesma angústia. Ao contrário, começou a perceber que suas intuições estavam mais claras e que suas escolhas pareciam mais acertadas. Ela entendia que a ajuda espiritual não dependia apenas de rezas ou orações, mas do seu próprio esforço em elevar-se moralmente e agir com retidão. Agora, quando algo ruim acontecia, ela não se desesperava, pois sentia a presença de uma força benevolente guiando seus passos. Com o passar do tempo, Joana foi compreendendo que a qualidade da ajuda dos espíritos estava diretamente ligada à qualidade de seu coração. Quanto mais ela buscava viver de acordo com os ensinamentos morais, mais as orientações espirituais se tornavam evidentes. Era como se uma rede de proteção espiritual a envolvesse, guiando-a nas escolhas da vida. Ela entendeu que, ao cultivar o bem, estava criando um ambiente interno mais receptivo às influências espirituais. A ajuda que ela recebia não era apenas no plano material, mas também no seu processo de crescimento interior. Aos poucos, Joana foi se tornando um exemplo para os outros, uma pessoa que buscava evoluir e que conseguia transmitir uma paz que parecia vir de outra dimensão. A sua sintonia com os espíritos se tornou mais forte, pois ela estava cada vez mais alinhada com as forças do bem, a ajuda espiritual e a lei do livre-arbítrio. Felipe, um homem jovem e cheio de dúvidas sobre a vida, sempre se sentiu perdido diante das escolhas que tinha que fazer. A pressão de tomar decisões importantes o deixava ansioso, e ele muitas vezes desejava que alguém ou algo lhe dissesse exatamente o que fazer. Certo dia, ao conversar com seu amigo Lucas, que era muito mais tranquilo e espiritualmente orientado, ele perguntou: "Você nunca sente que precisa de um guia para as suas escolhas? Eu não consigo fazer nada sem a certeza de que estou tomando o caminho certo." Lucas, com um sorriso sereno, respondeu: "A ajuda dos espíritos está sempre disponível, mas a decisão final é sua. Eles podem nos orientar, mas o livre-arbítrio nos permite escolher o que fazer com essas orientações. Eles nos influenciam sutilmente, mas nunca nos forçam." Felipe, mesmo sem entender completamente, ficou pensativo e decidiu experimentar confiar mais nas intuições que surgiam em sua mente. Nos dias seguintes, Felipe começou a prestar mais atenção aos pensamentos e ideias que surgiam de forma espontânea, como se fossem sussurros em sua mente. Ele percebeu que, muitas vezes, essas ideias o levavam para o que ele sabia ser o melhor para si, mesmo quando suas emoções tentavam lhe dizer o contrário. Embora, em algumas situações, ele ainda se sentisse perdido, Felipe começou a perceber que, ao tomar suas decisões com mais confiança e liberdade, as coisas pareciam se encaixar de uma maneira inesperada. Ele passou a compreender que a ajuda espiritual nunca seria uma imposição, mas sempre uma oportunidade. Ele sentiu que as forças espirituais estavam ali, mas era ele quem deveria dar o passo final. O espírito não pode forçar ninguém a agir, mas sua presença suaviza os caminhos, tornando as escolhas mais claras e as consequências mais compreensíveis. Felipe, com o tempo, entendeu que a verdadeira ajuda espiritual se dava quando ele aceitava que as escolhas eram suas, mas que podia contar com a sabedoria sutil dos espíritos para guiá-lo. Ele sentia como se, a cada decisão, um véu se levantasse e ele passasse a ver mais claramente o caminho a seguir. Essa sensação, no início estranha, se tornou uma espécie de confiança que ele não possuía antes. Cada escolha se tornava mais intuitiva e, mesmo nos momentos de dúvida, ele sabia que as orientações espirituais estavam presentes, mas que o poder de escolha sempre seria seu. O livre-arbítrio, então,
Não parecia mais uma carga, mas uma bênção. Filipe compreendeu que, enquanto ele se mantivesse atento e aberto, as ajudas espirituais seriam como suaves toques de direção, mas que a última palavra era sempre dele. A vida, com todas as suas incertezas, se tornava mais compreensível e manejável. Agora que você descobriu como os espíritos podem realmente influenciar sua vida, está na hora de aplicar esse conhecimento. Imagine como seria ter uma força invisível te guiando, te oferecendo sabedoria e proteção. Mas, é claro, você precisa estar aberto a isso. Pergunte a si mesmo: você está disposto a cultivar uma conexão mais profunda com o mundo espiritual? Está pronto para ouvir os sinais e agir conforme as orientações que vêm? Esse é o primeiro passo para transformar sua vida. Se você quer continuar explorando esse e outros mistérios espirituais, inscreva-se no canal e ative as notificações, para que você não perca nenhuma atualização. O que você espera para começar a aplicar esses ensinamentos agora? A mudança está em suas mãos.